pressão pra cima. Gente, hoje a gente está aqui conversando sobre a psoríase. Quem está nos acompanhando, né, já pôde perceber a importância de se conhecer a respeito dessa doença. Às vezes você pode ter aí, tá com um problema que você não sabe nem de onde vem, o que está causando, e você é uma pessoa que tem psoríase e olha só, né? Às vezes uma questão na boca, uma questão nas articulações. Você estava falando que inclusive pressão arterial, problemas cardíacos, eles podem ser Eles são associados, associados. né? Então é muito frequente o paciente ser obeso, hipertenso. Agora, antes do intervalo, você falou assim, então quer dizer que não tem cura? Aí eu pergunto assim, pressão arterial, alguém toma um remédio e fica bom para sempre? Não fica. Diabetes, toma um remédio e fica bom para sempre? Não fica. Então, só que a pessoa pode se tratar. Se ela se tratar, ela pode ficar com praticamente nada de lesão. Então, esse é um aspecto que a gente não pode desanimar ninguém só porque não tem cura. Claro, não tem cura, claro. mas tem controle. E o que pode desencadear? Então, infecções podem desencadear em criança, porque criança também pode ter psoríase, ou em adolescente, infecção de garganta pode, depois de algum tempo, aparecer. Estresse emocional, tensão emocional grande, pode desencadear psoríase, sim. Existe a parte genética, sem dúvida. E a outra coisa é medicamentos, como a Bruna estava falando. Então, se o seu dentista não sabe que você tem psoríase e ele receita um remédio inadequado, pode a psoríase piorar. O seu ortopedista, o seu cardiologista, o seu endocrinologista. Então, medicamento é outra coisa que pode fazer a psoríase piorar. Então, tem aquilo que a gente chama os gatilhos da doença. Se a gente conhece a doença, se a gente diagnostica, já vai dizer para o paciente, olha, tais anti-inflamatórios você não pode tomar. Não usa cortisona, porque a cortisona faz a psoríase desaparecer, mas depois ela vem que vem. Então, isso são os gatilhos da doença. Que tipo de medicamento, por exemplo, né? Vocês estão falando que o medicamento pode desencadear. Que tipo de elemento, como a gente chama, que tipo de composto do medicamento, uma pessoa que tem a psoríase precisa ficar ligado? Porque às vezes eu fico me perguntando se todos os médicos eles conhecem a profundidade ou essas interrelações dessa doença. Para poder ter cuidado, por exemplo, com essa medicação, como você citou, Bruna. A gente sabe, como a doutora Luna falou, que não se deve prescrever, por exemplo, corticoide para esses pacientes. Alguns anti-inflamatórios, como o diclofenaco de sódio, de potássio, né, são grupos de medicamentos que realmente podem exacerbar a doença, né, e pode, às vezes, servir até, né, doutora Luna, de gatilho para a doença iniciar. Às vezes o paciente nem tem o quadro ainda, né? Vem com dor de dente, o dentista prescreve um diclofenaco de potássio, de sódio, e aí aquilo pode já vir a desenvolver uma lesão e começar ali a doença. E outros medicamentos, como também, por né? exemplo, lítio, faz com que a doença fique mais difícil e também pode desencadear. Beta-bloqueadores, existe uma certa discussão se propanolol pode ou não pode. Então, existe uma série de medicamentos que podem fazer a psoríase eclodir. Podem. Então, não necessariamente, mas é importante que o paciente portador tenha essa noção. Daí a importância de quem tem ou suspeita que tem, procure a associação, que a gente se reúne todo último sábado do mês. Então, a pessoa ali, não é que a pessoa ali vai ter consulta, a pessoa ali vai ter orientação, principalmente para os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você perguntou se existem em outros estados a associação de pacientes? Existem em outros estados a associação de pacientes e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o nome diz, ela é brasileira, ela é nacional, mas cada estado tem a sua filial, digamos. Então, o paciente pode, tendo dúvida, pode procurar a Sociedade Brasileira de Dermatologia daquele estado. A associação de pacientes não tem em todos os estados do Brasil, mas
tem em alguns estados. E aí a Shirley pode falar melhor sobre isso. E a psoríase já encaminha, né? Porque manda, liga para mim e eu já passo o estado que a pessoa mora para a associação. Daqui a pouquinho eu quero conversar com você mais sobre a sociedade, a gente poder falar sobre serviços, etc. Né? Eu quero, nesse tempo, aproveitar aqui para explorar um pouquinho mais a Luna, com as informações mais direcionadas aqui da própria doença, né? Você tinha falado que às vezes as pessoas pensam que tem psoríase, né? Porque é um negócio, a escamação no couro cabeludo, etc. Como é que a gente pode identificar a psoríase? Em geral, para o dermatologista, não é difícil identificar. Alguns casos ficam mais complexos. Raramente você vai precisar fazer uma biópsia, tirar um pedacinho de pele para examinar. Mas isso, às vezes, não é suficiente. Então, você tem que, qualquer diagnóstico, você junta uma coisa, a outra, a outra, a outra, e aí você vai conseguir chegar ao diagnóstico. Nem sempre é muito fácil, mas para isso você tem um que a gente chama de um algoritmo. Chegou no diagnóstico, também a gente vai ver, bom, é uma psoríase leve, moderada ou grave? Ela vem com artrite ou vem sem artrite? Se ela vier com artrite, necessariamente ela vai ter que tomar algum medicamento imunossupressor. Se aí ela toma imunossupressor e ela não melhora, tem que caminhar para aquilo que a gente chama de imunobiológicos. Mas nós brasileiros temos uma sorte, porque o sol melhora a psoríase. É um dos primeiros tratamentos que a gente faz, chama fototerapia. Fototerapia, o que é? Eu posso ter fototerapia numa cabine de luz artificial, de ultravioleta, mas nós temos o sol. Claro. Então, o paciente indo para o sol, com cuidado para não fazer queimadura solar, dermatologista em geral diz assim para o paciente, ó, não pode pegar sol, não pode fazer aquilo. Mas, no caso da psoríase, o sol é muito benéfico. Então, a fototerapia é benéfica, usar creme para hidratante. Hoje a Shirley estava contando, ela não botou nada que era para poder mostrar bastante. Mas a hidratação da pele é importante. Por quê? Se você fica com as casquinhas caindo, qual é a tentação? Ficar arrancando casquinha. Se você usa hidratante, não vai ter casquinha. E quanto mais você arranhar a psoríase, mais ela vai aparecer. Isso tem um nome, fenômeno de Koebner. Então, se você se arranhar, vai aparecer psoríase ali. Então, se a pessoa ficar com a casquinha e ficar arrancando, vai nascer mais psoríase, vai estimular a psoríase. Então, é importante a hidratação. São cuidados simples. Hidratar, pegar sol aos poucos, não é para fazer queimadura. Se fizer queimadura solar, é um desastre. Aí você pode ficar sol da manhã, aquele sol bom, né? É o melhor. Sol bom, ou mesmo, eu sempre digo assim, meu pai dizia, o inimigo do bom é o ótimo. Se você não pode fazer o sol da manhãzinha, você vai fazer o do meio-dia, tá bom, você faz do meio-dia, mas você vai fazer poucos minutos. É diferente do que aquele sol da manhãzinha cedinho, que você pode fazer um pouco mais de tempo, mas o sol é benéfico. Então eu digo para o paciente, vai para o sol, não é andando nem fazendo ginástica, fica deitado de frente, 10 minutos, de costas, 10 minutos, passa um óleo, pode ser óleo mineral, às vezes pode ser óleo de girassol, passa o óleo e pega um pouco de sol. Garanto que vai melhorar a psoríase, vai melhorar a cabeça, vai melhorar tudo. É, claro. A produção está me apresentando, dizendo que tem umas fotos, né? Então, vamos olhar as fotos que eles prepararam para a gente, para que vocês possam comentar um pouquinho sobre essas... Isso é o quê? Então, por exemplo... São tipos diferentes de psoríase? São tipos diferentes, não é? E você viu que tinha... O primeiro era uma criança, coisa não é bem frequente, mas você vê, olha só, essa é a típica, que é essa descamação nos cotovelos, essas placas arredondadas, talvez não dê muito para perceber na televisão, mas a escama é uma escama que a gente diz prateada, né? Então, essa é a localização característica, são cotovelos, joelhos, você veja aí, uma psoríase que vai caminhando para ser uma doença mais grave. E o que às vezes os gestores de saúde não entendem
é que isso não é uma coisa estética, entendeu? É muito mais do que estético. É uma doença que, olha só, veja bem, uma pessoa com esse tipo de lesão, não é apenas um problema estético de jeito nenhum. Você ficar inflamado o tempo inteiro causa outros prejuízos no corpo como um todo. Veja aí. Agora, isso pode ser uma micose? Pode. Então, para isso, vai ao dermatologista, vai ao serviço credenciado da Sociedade de Dermatologia, a gente vai fazer o exame micológico para ver se é micose, se precisar faz uma biópsia, e aí você entende que essa doença não é apenas uma doença estética de maneira alguma. Bruna, em que momento que uma doença desse tipo, né, ela pode afetar a boca do paciente? Quer dizer, isso vai pela questão do sangue, pela questão da inflamação ou pela questão mesmo do contato de alguma forma, uma vez que tem o problema da coceira? Não tem um momento definido. O que já se percebeu, quanto mais grave a doença, né, a boca tende a ser mais acometida. Em pacientes que têm psoríase leve, como a doutora Luna falou, da leve, moderada e grave, geralmente não há nenhuma lesão, nenhuma manifestação. Quando a doença vai evoluindo, acaba acometendo também a mucosa oral. Falam também, como ela falou do fenômeno de Kebler, que como a boca é uma área de constante trauma, da alimentação, até da própria fala, que poderia estimular o surgimento da lesão na mucosa oral. Mas tudo isso ainda é muito... São especulações, teorias, nada é muito confirmado. Né? Na face já ocorre bastante, às vezes ocorre também no lábio uma descamação, né? Mas ainda não é nada muito certo. Né? As lesões são muito variáveis, desde placas vermelhas a lesões mais brancas, prateadas. Né? Já foram descritos vários tipos de lesões também na mucosa oral. Como tem vários tipos na pele, na boca também teriam vários tipos. Isso dificulta o diagnóstico, porque... Será que isso é uma psoríase, é uma outra doença, é um líquen plano, é uma lesão de lúpus? Então, isso às vezes é um terreno ainda muito instável que a gente ainda está procurando, né, estudando. Luna, quais são as principais recomendações? Que tipo de recado você deixa, né? Você vai estar saindo agora? E que tipo de recado você deixa para o nosso telespectador hoje com relação à atenção a essa doença, com relação a cuidados que ele precise ter? Então, primeiro eu vou justificar por que eu vou sair. Eu tenho que voltar para o hospital. Então, eu não posso deixar de voltar para atender os pacientes. E, além disso, eu sou professora e os residentes hoje estão no rodízio. Então, mas quais são os recados? Associe-se a outras pessoas que têm o mesmo problema. Você vai perceber que você não é sozinho, que você pode estar junto com outras pessoas. Evitar, se é possível isso, evitar medicações que são inadequadas. Cuidado com as infecções. Infecção pode ser infecção dentária. Uma infecção dentária pode fazer com que a psoríase piore. Então, sentiu algum problema, vai procurar o seu dermatologista, vai procurar o seu dentista, vai procurar a associação de pacientes. Depois, existe assim, algumas doenças que são fáceis de que alguns indivíduos queiram enganar as pessoas. Infelizmente, é verdade. Então, a gente sabe que a gente recebe pacientes assim, que foram não sei para onde procurar o tratamento milagroso. E não existe o tratamento milagroso. Existe o tratamento passo a passo. E aquela pessoa que está desesperada vai procurar qualquer auxílio. E isso acaba caindo em situações que não levam a benefício. Às vezes as pessoas nem sabem, vão nos lugares, as pessoas ali receitam algum remédio que tem cortisona, a pessoa não sabe que está tomando, vai tomar, vai melhorar e depois, quando para aquele remédio, a psoríase vem que vem. Volta, e aí um desestímulo, né? Muito enganado. Isso aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Então, a Shirley vai poder te dar o depoimento do que acontece quando as pessoas estão muito desesperadas, que nem a pessoa assim, tem um tumor, então eu estou desesperado, eu vou para qualquer coisa. Claro. Não vai para qualquer coisa, entendeu? Eu não quero dizer que apoio,
carinho, aconchego, ajudam. Não tem a menor dúvida. Mas o negócio é você tomar aquilo que você não sabe o que está tomando. Então, vai procurar alguém? Ah, então, por favor, a senhora pode me dizer, ou o senhor pode me dizer o que eu vou estar tomando aqui? E que remédio é esse? Onde que eu posso ler sobre isso? Eu sempre digo, procure, leia, se informe, que é para você não cair na esparrela de tomar um remédio que não serve para a sua doença e sim para outras finalidades. E aí, um dos fatores super importantes dentro dessa questão é exatamente a informação, né? É saber essa questão do impacto de outros medicamentos, saber que você tem que prestar atenção. Então, uma pessoa que tem a psoríase, ela deve buscar ver quais são os medicamentos que impactam para, às vezes, falar. Eu não sei se... Por exemplo, eu nunca vi um dentista perguntar, você tem psoríase? Não, nunca vi, não é comum, né? Mas veja bem, não é perguntar. só se tem psoríase. Hoje em dia, qualquer remédio que você der, você vai perguntar, o senhor toma algum outro? Porque existe uma coisa chamada interação medicamentosa. Então, é necessário a gente perguntar, você usa algum remédio para alguma coisa? Seja o que for que você faça na área da saúde, você tem que saber. Daí a importância desse programa, que pode levar informação para as pessoas e resta que as pessoas queiram informação. É isso aí, é isso aí. Olha, nós já vamos para mais um intervalo, vou dar minha paradinha. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tá bom? E a gente vai para o intervalo e volta já já. Cabeça pra cima.